E a diretoria do Flamengo faz avaliação interna e decide vender mais um jogador a partir de 2024. Ou seja, uma grande venda para organizar o orçamento do clube sobre a reformulação que o Flamengo vai fazer para 2024, a construção do estádio próprio que já está sendo visada, e neste momento o Flamengo já definiu qual esse jogador será vendido. O Flamengo pretende realizar essa venda já na janela de transferências agora em 2024, na primeira janela de janeiro ou talvez em julho, quando realmente os europeus estão dispostos aí a pagar um pouco mais quando se encerra a temporada europeia. A gente vai falar sobre isso. Vou falar também sobre a situação envolvendo Renier Jesus, que afirmou que quer voltar ao Flamengo um dia. A gente vai trazer todos os detalhes para você. Vou falar sobre esse jogo, Flamengo e América Mineiro. É decisão que acontece logo mais às 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Flamengo e América Mineiro, desfalques do Flamengo, desfalques do América Mineiro. Inclusive, na América tem 7 desfalques para essa partida. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marutaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Bom, para esse jogo, Flamengo e América Mineiro, decisão importante para o nosso Mengão queridão. Logo mais às 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília, jogo que acontece no estádio Parque Sabiá em Uberlândia, Minas Gerais, jogo que pode colocar o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Lembrando que neste momento o Flamengo é o terceiro colocado com 60 pontos, depois vem o Botafogo com 61 e o Palmeiras com 62 aí na liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras joga contra o Fortaleza no mesmo horário que o Flamengo joga com o América Mineiro. Botafogo joga um pouco mais cedo, às 4 horas da tarde, contra o Santos. Santos e Fortaleza, adversário do Botafogo e adversário do Palmeiras. Lembrando que esses dois aí estão aí lutando para fugir da zona da degola. Fugir daquela situação que já vem um pouco complicada para eles lá embaixo. Estão beirando mesmo a zona de rebaixamento. E caso realmente aconteça de tropeço desses dois, o Flamengo vencendo o América, o Flamengo assume a liderança do Campeonato Brasileiro. Neste momento foram vendidos todos os ingressos para o jogo. Como eu já mencionei aqui no último vídeo, a expectativa é que mais torcedores do Flamengo estejam presentes no estádio do Parque Sabiá em Uberlândia. Isso porque o América Mineiro vendeu o mando de campo. E os 39.940 ingressos que foram aí comercializados, o total da carga disponibilizada, na verdade, foram todos vendidos e terá casa cheia no Parque Sabiá em Uberlândia. Neste momento, o Flamengo tem aí apenas um desfalque e um jogador pendurado. Situação envolvendo Davi Luiz, que está desfalcando o Flamengo, não foi relacionado para essa partida, mesmo estando liberado pelo departamento médico. Mesmo estando liberado clinicamente, fisicamente, ficando à disposição do técnico Tite, a comissão técnica não relacionou o zagueiro Davi Luiz. Por outro lado, Eric Pulgar, jogador importante no meio-campo do nosso Mengão queridão, está pendurado com o segundo cartão amarelo. E se caso receba mais um cartão amarelo, desfalca o Flamengo no próximo jogo da quarta-feira contra o Atlético Mineiro pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um lado que a gente ficar preocupado em relação a Eric Pulgar. Porque Eric Pulgar hoje é um pilar no meio-campo. O Eric Pulgar é um jogador importante, é um jogador que é titular absoluto da equipe do técnico Tite. Mas vamos torcer para dar tudo certo nessa rodada de Brasileirão, nesse jogo de hoje, e acompanhar os resultados, porque dependendo da combinação dos resultados, o Flamengo assume a liderança do Brasileirão e consegue a vaga direta na Copa Libertadores da América para 2024. Já os desfalques que o América Mineiro tem para o jogo contra o Flamengo, o América tem 7 desfalques, conta com 7 jogadores que não estão à disposição da equipe mineira para o jogo contra o nosso Mengão queridão. Dentre os desfalques do América Mineiro estão Rodriguinho, Casares e Nicolas, em processo aí, jogadores que estão em processo de transição aos gramados após lesão. Além disso, o volante Juninho, que cumpre suspensão automática diante do nosso Mengão queridão, e é a ausência da equipe mineira
Por fim, o América Mineiro tem alguns desfalques por lesão, enquanto a Luísio sofreu a terceira lesão na coxa direita em pouco mais de um mês e meio. Mateuzinho passou por uma cirurgia no ombro direito. Já Rodrigo Varanda se recupera de contusão no joelho direito. Desse modo, o time mineiro fecha as 7 ausências para o jogo contra o nosso Flamengo. Como eu já mencionei, Flamengo e América Mineiro às 18h30, horário de Brasília. Esse jogo é jogo importante, jogo decisivo, é jogo que é decisão para o nosso Mengão queridão. Lembrando que, por outro lado, esse jogo não terá transmissão em TV aberta, apenas em canais de TV por assinatura, os canais Premiere e Sport TV. Mas fica tranquilo, porque se você não tiver uma TV por assinatura, se você não tiver como assistir esse jogo hoje, né, realmente aí a gente vai trazer aqui uma alternativa para você poder acompanhar esse jogo do nosso Mengão queridão totalmente de graça. Você não vai perder nada. Se quer um lance desse jogo do mais querido Brasil, confere se está inscrito, confere se não está ativo, para poder acompanhar esse jogo do nosso Mengão queridão e ficar por dentro das últimas informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Lembrando que o técnico Tite deve levar a campo a provável escalação do Flamengo para esse jogo, com o goleiro Agostinho Rossi, Fabrício e Bruno Léo Pereira formando a dupla de zaga, Mateuzinho e Ayrton Lucas, lateral direito e lateral esquerdo, Gerson e Eric Pulgar formando ali o primeiro e segundo volante, Arrascaeta mais à frente, Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Essa é a provável escalação do nosso Mengão queridão para o jogo contra o América Mineiro, beleza? Bom, vamos falar agora sobre a situação envolvendo, rapaz, a volta de Renier, que ele deixou claro aí, em entrevista à ESPN, ele falou que vai voltar um dia para o Flamengo. O desejo dele realmente é voltar um dia para o mais querido Brasil. Com a torcida não tem problema, nesse momento está no futebol italiano. E segundo as informações trazidas lá no portal Bola VIP pelo jornalista Alexandre Vieira, diz o seguinte: jogador revelado nas categorias de base do Flamengo, Renier brilha na Itália após saída do Flamengo. O meia Renier, cria do Flamengo, cedeu entrevista ao site da ESPN e falou sobre o seu sentimento com o mais querido do Brasil. O jogador de 21 anos saiu do futebol brasileiro com alta expectativa, mas ainda não conseguiu deslanchar da forma que queria na Europa. A cria do Ninho do Urubu tem contrato com o gigante espanhol até 2025 e vive uma boa fase na Europa. Com a camisa do modesto clube italiano, ele afirmou que quer voltar ao Flamengo um dia. Ele falou o seguinte, abre aspas, da torcida não tem nem o que falar. Todo mundo já sabe e eu tenho certeza que um dia vou voltar a ser feliz no Flamengo. Recentemente teve muitos times do Brasil interessados, mas quando veio o Frosinone, a gente sabia que era um time com muitos jogadores jovens. Uma equipe na qual o técnico gosta muito de trabalhar com jovens e usa muito. Então, quando veio a procura deles, a gente sabia que podia dar certo, disse Renier Jesus. Em relação ao Flamengo, ele falou o seguinte, foi um clube muito importante na minha vida, um lugar que nunca vou esquecer. Com 17 anos, pude fazer minha estreia profissional e foi uma das maiores felicidades da minha vida. Isso sem contar os títulos que ganhamos na época, concluiu aí o Renier Jesus, né, sobre a sua volta ao mais querido Brasil. Lembrando que o Flamengo chegou a sondar a situação do meia, mas o staff do atleta acreditou que um empréstimo para a Europa poderia ainda dar uma sobrevida no velho continente e tem dado certo no Frosinone, daí da Itália. Renier Jesus, que tem contrato, é do Real Madrid na verdade, está emprestado ao Frosinone da Itália, tem contrato com o gigante espanhol até 2025. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, você realmente aprovaria ou não aprovaria uma possível volta de Renier Jesus ao mais querido do Brasil? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, e agora vamos falar sobre a situação envolvendo uma grande venda que o Flamengo pretende realizar na próxima temporada. Essa venda pode acontecer na próxima janela, agora em janeiro, ou talvez em julho, quando realmente os europeus estão dispostos a investir mais em contratações. Situação envolvendo essa grande venda que o Flamengo já avaliou internamente dentro do clube, é o Flamengo visando, primeiramente, a reformulação que o Flamengo vai ter que fazer. O Flamengo pretende trazer grandes jogadores. O Flamengo visando, né, a construção do estádio próprio, que é outro fator importante que vai ter que mexer com o orçamento do clube. Lembrando que o Flamengo, neste momento, já avaliou essa venda e já tem até nome definido para ser vendido na próxima temporada. Mesmo com as saídas que devem acontecerem, o Flamengo pretende realizar essa venda. Segundo as informações do jornalista
Alexandre Vieira, ele trouxe o seguinte: o Flamengo deve passar por uma pequena reformulação no mercado da bola da próxima temporada sob o comando do técnico Tite. A tendência é que alguns jogadores sejam negociados. Mesmo com uma situação financeira estável, a diretoria entende que a venda de jogadores ainda é uma boa solução para conseguir arrecadar uma boa quantia, e isso não deve ser diferente na próxima temporada. Nesse sentido, pelo menos uma grande venda deve ser feita pelo Flamengo em janeiro ou na janela de transferências de julho, onde normalmente os europeus estão dispostos a gastar um pouco mais. A diretoria fez uma avaliação interna e entende que o meia atacante Vitor Hugo será essa grande venda do Flamengo. Vitor Hugo será a grande venda do Flamengo. Ele tem recebido algumas sondagens, principalmente de equipes da Inglaterra, e não deve durar muito no mais querido do Brasil. Na última janela de transferências, o Flamengo recusou uma proposta do Wolverhampton da Inglaterra pelo meia Vitor Hugo, que na ocasião era titular absoluto com o técnico Jorge Sampaoli. Os valores oferecidos pelo clube inglês não foram revelados. Já campeão da Libertadores e Copa do Brasil, o jovem quer levantar taças pelo rubro-negro sendo protagonista. A família e o staff do atleta também tem esse desejo. O Flamengo vê Vitor Hugo com potencial enorme de evolução. Além disso, o clube superou com folga a meta de vendas para 2023 e garantiu a sua permanência. O valor estipulado era de 61,4 milhões de reais, mas o rubro-negro arrecadou quase 300 milhões em vendas para 2023. E agora o Flamengo avaliou, com as possibilidades que tem pela frente, com desejos, projetos que o Flamengo tem para 2024, o Flamengo avaliou internamente e definiu que o nome de Vitor Hugo pode ser essa grande venda em 2024, para poder realmente equilibrar o orçamento do clube, trazer grandes nomes para o técnico Tite e, por outro lado, visando já o início das obras do novo estádio do mais querido Brasil. Não tem nada certo, mas o Flamengo está focado nessa situação. O Flamengo tem reunião com o presidente da Caixa Econômica marcado para os próximos dias. Posteriormente, depois do final do Campeonato Brasileiro, a gente está acompanhando a situação. O Flamengo já pediu para o executivo que trata sobre o projeto do estádio próprio colocar tudo no papel para apresentar ao presidente da Caixa Econômica, que é o Carlos Vieira, que é o novo presidente da Caixa Econômica, e o Flamengo agora decidiu realizar essa grande venda. E para você, torcedor rubro-negro, Vitor Hugo, realmente, o Flamengo deve ou não deve vender o meio-campista Vitor Hugo na próxima janela de transferência, ou talvez na próxima janela de transferência do meio do ano? Fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mas de agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco tem Mengão, Flamengo e América Mineiro pela 35ª rodada do Brasileirão. Vamos seguir focado com tudo. Daqui a pouco a bola rola às 18h30, horário de Brasília. Forte abraço a todos, um ótimo domingo, ficou com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.